Não resta dúvida que esse ponto que o Folena toca é importantíssimo, né? Que a Lava Jato ela é muito bem estruturada, né? Tanto internamente quanto externamente ela tem ali um braço forte no STF, inclusive, né? E estão lá. O Barroso saiu, mas ainda tem gente lá no Ah, mas STF. não falaram da festa da cueca. Falaram? Mas a festa da cueca eu não sei, rapaz. Tô querendo. Eu só gosto de falar sobre o que eu tenho, que eu vi. A festa da cueca, quem falou Tu não estava na festa da cueca? O Toffoli pegou lá as informações. Estamos esperando que o ministro Toffoli faça o que fez o ministro Ricardo Lewandowski. Eu não gosto de ser liviano, Celso. O ministro Ricardo Lewandowski foi de uma correção. E quando ele divulgou aquilo, publicizou, na verdade, ele também criou uma proteção para o tribunal. Porque se ele fica com ele guardado, qual um dos erros do Toffoli agora, nesse caso aí do Banco Master? Primeiro, é estranha ele chamar para ele a competência, mas isso é uma outra história. Mas ele colocar em sigilo. Se ele coloca em sigilo, aí, meu amigo, você fica exposto. Se ele dá porque o Alexandre de Moraes ficou numa situação confortável. Toda vez que ele divulgava, publicizava cada descoberta, ele se protegia. Ele se justificava as decisões, segredo, os caras matavam ele, especulavam contra ele. Entendeu? Então a defesa dele, a proteção dele é a publicidade. Esse é um ponto do republicanismo que no Brasil a gente não faz, né? Porque uma república pressupõe igualdade e transparência, sobretudo. Igualdade e transparência. De uma maneira geral, o Brasil é um país obscuro. Tudo é obscuro. Né? Então você vê, o Sérgio Moro lá, o juiz que tinha que cumprir a Constituição, deixou o assunto obscuro. Esse negócio de ficar dando sigilo a processo. Eu vi o juiz Zap falar uma vez, numa entrevista, que ele dizendo que encontrou da 13ª vara um sigilo tão alto que nem ele conseguia tirar o sigilo. Pô. Então você vê, olha o absurdo que é isso, gente. Processo tem que ser público para todo mundo tomar conhecimento. Tirando casos pessoais, tá envolvendo criança, envolvendo, né, questões familiares que não tem que preservar a intimidade das pessoas. O demais, banqueiro. O que o banqueiro tem que ficar escondendo de banqueiro? Pô, que história é essa de esconder? Tem criança envolvida? Não tem. É caso de família? Não é. Então tem alguém interditado? Então tem que liberar isso, gente. Entendeu? Não tem que ficar botando sigilo onde todo mundo é público. As coisas têm que ser públicas. Não é para ficar guardando sigilo, escondendo. Então é lamentável o ministro do Supremo Tribunal Federal fazer isso. Ele tinha que fazer o que o colega dele, que está sendo atacado do outro lado, fez. Um lado está atacando o outro lado ataca o outro. Então é isso que está. Né? Apesar que o Toffoli está na mesma linha aí, pelo que eu estou vendo, do Alexandre. Mas o Alexandre fez a liberação, fez ele muito bem, dá publicidade, dá luz, deixa a gente fazer um julgamento. O Bolsonaro, o que levou à condenação de Bolsonaro, a meu modo de ver, foi que a sociedade brasileira sabia das provas contra Bolsonaro. Então o julgamento fica mais fácil. Não é só o juiz que está julgando. O juiz está julgando tecnicamente, mas a sociedade está acompanhando. Ouviu lá, ó, Bolsonaro fez a reunião no Palácio do Planalto, com os embaixadores e tal, isso tudo veio a público. Bolsonaro fez aquela reunião lá que o Heleno, que disse para o Heleno ficar calado e tal, né, aquela bagunça toda. Isso a gente tomou conhecimento. O comandante do... Aí tem a formação lá do comandante do Exército, da Aeronáutica, vem a público, a gente vai tomando conhecimento e vai formando o juízo. Se está escondido, aí fica o que o Celso falou. E a festa da cueca, Folena? Não sei, Celso. E a magistrada, a doutora Luciana Bauer, ela diz que ele pegou ela pelo pescoço, né? E ela contou isso do teoria, e depois ele morreu. Mostra que é misógino, né? Se isso aconteceu, de fato, se isso aconteceu, ele revela, além de ser um homem violento, perigoso, um homem covarde e misógino. Eu estou me valendo do que ela manifestou. Pegou no pescoço, no pescoço. Até porque, nesse caso, com relação à mulher, dentro do procedimento de julgamento em casos envolvendo violência contra a mulher, prevalece a palavra dela. O Lula do Moro tem que provar o contrário. Então ela levantou uma questão muito séria e que estão brincando com o que ela falou. Isso, o Procurador-Geral da República
deveria ter convocado essa juíza. Se nós tivéssemos um procurador, mesmo pessoa. Se o Brasil fosse uma república efetiva, o Procurador-Geral da República deveria convocá-la aí ao Ministério Público Federal. Porque, no mínimo, é um crime contra a mulher. Sério. Praticado por um, hoje, senador da República. Na época não era senador. Então, nesse momento, chamava na Procuradoria. Aí, para ver se definir o foro. Ouviu tomar o depoimento dele e propôs ação penal contra o Sérgio Moro, de violência contra a mulher. Sabe? Pô, isso é muito sério, gente. Aí estão tratando como brincadeira, desrespeitosamente com relação a uma mulher. Uma mulher que teve que abandonar a carreira dela. Isso é muito sério. Isso é misoginia. É um Brasil que não se respeita. É uma classe dominante que não respeita seu povo. E veja que é uma autoridade constituída em um grau elevado. Nós estamos falando de uma juíza. Se faz isso com uma autoridade de um poder, que é um órgão, que é o judiciário, uma autoridade independente, que é uma juíza, imagina, né, a gente sabe o que acontece com as mulheres mais pobres, com as mulheres como um todo. Então, veja, o desrespeito que é isso. Tinha que ter chamado. Eu acredito que pode ter, né, tem a palavra dela que tem prevalecendo. Ele não fez com o Gilmar Mendes? E todo mundo viu e depois foi dizer que era brincadeira? O problema é que lá no Supremo continuam protegendo, pediram vista para assustar o julgamento do processo. Foi o Fux que pediu. Né? Foi o Fux. Absurdo. Absurdo. Teve um outro episódio ainda, né, Folena, que a gente precisa lembrar sempre, que foi o memorável habeas corpus do desembargador Favretto aqui no TRF4. Né? Foi um outro episódio que ali a gente viu como a gente tomou conhecimento de como a Lava Jato era algo muito maior do que só ali a 13ª Quem era o ministro-presidente do Supremo? Quem era o ministro-presidente do Supremo? Toffoli. Estava cercado e conduzido por um general, do governo de Bolsonaro. Mas quem segurou foi o Thomson Flores, lá de... Não, Flores, no TRF. Mas o Toffoli era o presidente do CNJ. Ele era o presidente do Supremo e do CNJ. Ele teria que intervir imediatamente, mas ele nunca ia fazer isso. Nunca. Entendeu? Esse tipo de comportamento que eu considero lastimável. Eu vou pedir licença para dizer o seguinte: qual é a crítica que eu faço? Me interprete como queiram. Por exemplo, essas indicações que ocorreram para o Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, por diversos governos, que colocam juízes na faixa de 45 anos no Supremo, é um perigo. Veja o caso do Toffoli. O Toffoli entrou no Supremo Tribunal Federal com 40 e poucos anos de idade. Nós vamos ter que ter o ministro Toffoli no Supremo até 75 anos de idade. Sabe, eu não estou pedindo impeachment, nada disso. Eu estou dizendo, é uma constatação. Nada contra a juventude, pô. Também sou jovem e considero o cara jovem. Não sou mais, não. Já não sou mais jovem, mas já fui um homem jovem. Entendeu? Mas eu respeito. Agora, veja, um cara com 45 anos, gente. Veja a quantidade. Toffoli, Zanin, André Mendonça, Cássio, o Messias agora. Sabe? Então, temos que pensar, não é que não possa, pode, não há nenhum impedimento jurídico nem moral. Mas, se tem um juiz que causa um problema, veja, o Cássio pegou um avião e foi para a Grécia. O Cássio foi para a Grécia. Não negou. Isso é uma violação brutal. Entendeu? O camarada fazia de ética, de tudo, de moralidade. E aí, nós vamos ter que conviver com ele. Não estou dizendo que ele julgou certo ou errado, não estou entrando nesse mérito. Mas esse comportamento não é um comportamento que tem que ter um ministro de um Supremo Tribunal Federal, de tribunal nenhum. Juiz tem que ter uma vida muito reservada. Muito reservada. Por isso que o ordenado de um juiz é um ordenado acima da média dos demais trabalhadores brasileiros. É um servidor público, mas que ganha mais do que os outros servidores públicos. Para isso, para ele ter uma vida que ele possa ter uma casa, possa ter um carro, possa ter um restaurante, viajar. Não é para ser um homem rico, gente. Juiz não é para ser um homem rico. É quando você vê o padrão de alguns juízes, não são todos, na verdade não são todos, não é a maioria. Mas quando você vê alguns juízes muito ricos, alguma coisa está errada. Está errado. E aí, Portinho, para terminar, quero dizer o seguinte: quando você vê essa situação, eu quero iniciar a partir do início daqui da conversa. Quando você tem um juiz muito rico, é a prova que esse sistema falhou, que esse sistema está falhando. Ele está possibilitando esse fracasso,
que acaba gerando situações inadequadas, sabe? Que desnecessárias. Não quero falar outra palavra aqui, mas todos entenderam o que eu quis dizer. Todos entenderam o que eu quis dizer. Então, isso é tudo desnecessário. Então, mas o fracasso é do sistema que possibilita que isso aconteça.